Pega a visão do canal do Guerreiro. Está tendo uma obra grande aqui. Deixa eu te falar. O mundo físico, ele dá sinais. E o mundo espiritual também dá sinais. Eu confesso que eu estou muito feliz e alegre com Deus, com aquilo que Ele está fazendo nas igrejas, renovando a palavra, trazendo palavras com uma doutrina verdadeira, o Espírito Santo de Deus sendo derramado, pelo menos na Assembleia de Deus Madureira e nas igrejas a qual eu tenho amigos servindo a Deus, eu sinto isso. Não sei na tua igreja, eu não vou em igreja onde o Cordeiro de Deus não é o foco, estou fora. Se você veio em alguma igreja, pode ter certeza que ali eu tenho comunhão com o ministro, sei que a palavra de Deus é pregada, conheço o testemunho da pessoa e estou juntinho. Fora isso, eu estou fora. Não que seja nada, não sou melhor que ninguém, mas meu ouvido não dá para emprestar meu ouvido para algumas coisas que acontecem aí. E o que acontece? Em períodos como esse que nós estamos vivendo, eu vou dar um exemplo. O aquecimento global, quem mais vai sofrer com o aquecimento global? O país onde já tem altas temperaturas, ele vai sofrer com o aquecimento global. Uma seca em rio, quem mais vai sofrer? Aonde a bacia é a maior, é o que nós estamos vendo em relação ao Amazonas. A seca dos rios está prejudicando demais a pesca e morrendo uma quantidade de peixe enorme. É uma resposta à proporção daquilo que existe fisicamente e espiritualmente. O Espírito Santo de Deus está fazendo algo novo. Está derramando sobre o mundo algo diferente. Quem mais vai sofrer? Aqueles que estão mais aquém do processo de Deus. Um exemplo de pessoa que está mais aquém daquilo que Deus tem a realizar neste período. Pessoas que têm dificuldade em liberar perdão. Vou dar pela palavra de Deus. Em Efésios 4, versículo 30 ao 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Toda amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, sejam tiradas de dentro de vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos um para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, Mateus capítulo 18, ele traz algumas instruções muito grandes em relação a isso, né? Do versículo 15 ao 20, ele nos ensina como tratar o irmão que pecou, né? O pecado de um irmão. Vou ler um pouquinho, porque é um pouco extenso, mas eu quero que você compreenda. Se você conhece alguém que tem dificuldade de perdoar, ou se no teu coração existe correntes que está te impedindo de perdoar, toma muito cuidado, porque assim como tem o aquecimento global, que o país mais quente está sofrendo consequências drásticas, ou como uma seca de rio, a bacia está sofrendo com morte, aquele que está mais distante da palavra de Deus, no derramar do Espírito Santo de Deus que está acontecendo neste período, é o que mais vai sofrer retaliação, porque ele vai ficar, eu vou te explicar pela palavra de Deus, ele vai ficar vulnerável aos ataques do inimigo das nossas almas. Então aqui em Mateus 18, depois você leia com calma, ensina como tratar o pecado de um irmão, né? Eu vou ler um pouquinho. Olha, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Isso aqui é para dentro da igreja, mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E vai dando as instruções. O versículo 21 nos ensina quantas vezes perdoar, né? Mateus 18, 21 está escrito. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe disse, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu hei de perdoar até 7? Né? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Não quer dizer um número exato, irmão, para você muito... É uma maneira de falar
para que haja uma compreensão. Ah, então eu tenho que perdoar 490 vezes, aí chegou na 491, não perdoa mais, não. Jesus está dizendo que você tem que insistir, é muito maior do que você imagina, né? O fato de perdoar não significa conviver, presta bem atenção nisso. Você pode perdoar uma pessoa e não querer mais essa pessoa no teu ciclo pessoal, mas ela está perdoada, a vida que segue. E Jesus também aqui, essa mais importante, ele fala a parábola do servo que não perdoou, né? Então, ele conta, depois você lê até o final, eu quero fechar no versículo... Então aqui conta a história de uma pessoa que recebeu um grande perdão de dívida, ele foi perdoado, assim, convertido para os nossos dias, ele devia milhões, muito dinheiro, bilhões quase chegou. E ele foi perdoado pelo credor dele, e ele encontrou uma pessoa que devia bem menos, e não perdoou, e ainda lançou aquela pessoa e a família dele na cadeia, né? Então ele recebeu um grande perdão e não perdoou aquele que devia bem menos para ele. E essa pessoa acaba sendo entregue, isso aqui, irmão, é terrível. Pela parábola, você lê com calma. Você lê toda a parábola do Mateus 18, a partir do versículo 15, que dá uma boa instrução sobre o perdão. E ele não perdoou, e ele foi entregue à mão de torturadores. Tem alguma versão que fala verdugos, então são atormentadores. No mundo espiritual, isso representa a pessoa que está com o coração endurecido e ela sofre demais, porque potencializa o sofrimento dela nessa terra. Se você conhece alguém nessa condição, ajude ela com todas as suas forças, tente instruir ela para liberar esse perdão. Liberar perdão não é sentimento, é atitude. Depois Deus vai trabalhando, né? Olha o que diz em Marcos 11, para finalizar, do 24 ao 26. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando estiver orando, perdoai, se tem alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Aí tem pessoas, pô, se eu oro e parece que Deus não ouve, irmão, dependendo da condição que você está, a tua oração não vai passar nem do teto da tua casa, não vai chegar mesmo, está aqui na Bíblia, ó. Quando estiver orando, perdoai, se tem de algumas coisas contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas... A sua oração não sobe, irmão. E para finalizar no versículo 26, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Irmão, você vai estar na mão, você vai estar numa mão, só um minutinho. Você vai estar nas mãos de verdugos, de torturadores. Deus tem vida, e vida com abundância. Essa vida com abundância sobre nós é para que nós possamos vida. Deixa eu dar um exemplo físico aqui. Aqui dentro, se você fosse esse recipiente, a água seria a sua vida. Então aqui supre as suas necessidades. Mas a palavra de Deus nos diz em João 10:10 que você tem vida com abundância. O que é uma vida com abundância? Vida com abundância é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, transbordando o recipiente? E quanto mais é derramado a abundância, mais o recipiente ele é limpo e mais ele sacia a sede daqueles que estão ao lado dele. Isso está acontecendo em nosso tempo. Deus está derramando uma vida com abundância do Espírito Santo de Deus através das palavras de Deus. Se você é sal da terra, irmão, e luz do mundo, você tem que provocar sede naqueles que estão fora do propósito de Deus. Provocando sede, essa pessoa vai entrar debaixo da fonte, que é Jesus Cristo, e também vai ser purificada. Tá entendendo? Pega a visão do canal do Guerreiro e seja aquele que gere sede naqueles que estão sofrendo na mão de torturadores e verdugos. Isso é terrível, estuda essas palavras.